Olá, estamos de volta para mais uma reflexão dessa obra salutar que é Desperte e Seja Feliz, da nossa querida Joana de Ângeles, através do nosso companheiro Divaldo Pereira Franco. E hoje nós vamos situar as nossas reflexões no item 25, que é a questão desafio, né? Que é assim que a Joana chama na introdução. São propostos 30 desafios para que a gente pudesse refletir, questionar e analisar. E hoje nós vamos analisar o 25º desafio, planificação interior. Essa proposta de plenitude, né, ao que o ser é convidado a fazer através desse trabalho, não só de estudo de uma obra, e sim de introspecção dessa obra, né, porque o desafio também é esse, é não somente conhecer a obra, mas aplicá-la em nossa vida. Trata nesse momento dessa mudança que nós gostaríamos de ver. Nós gostaríamos de ver uma mudança no mundo, com certeza, para melhor, né? Queríamos um mundo de paz, um mundo sem violência, sem guerras, sem conflitos. E muitas das vezes nós achamos que alguém vai resolver isso e ficamos numa dependência de quem vai assumir o poder social, né, o poder político de uma cidade, né, de um município, do estado, do país, dos países, que esses governantes vão trazer as soluções desejadas. E infelizmente isso é um grave engano nosso, porque os governantes, eles não conseguem fazer absolutamente nada se não houver uma grande adesão popular. Cada um de nós somos uma célula, e são as células que formam um organismo, né? Formam um órgão, formam de maneira geral, constroem, né, criam algo maior, porque se aglomeram, se aglutinam e aí dão origem a um todo. Então, se as células não estiverem trabalhando juntas para criar esse órgão, esse organismo, não vai acontecer. Vão adoecer pequenas células que vão o quê? Formando um tecido adoecido, uma aglomeração adoecida que não vai prosseguir, não vai prosperar, não vai seguir adiante. E quando se trata de questões sociais, quando se trata, por exemplo, da violência, que nós gostaríamos que não existisse mais, às vezes ela ainda está dentro de nós. A repressão é algo que não resolve a violência. Ela pode retardar, ela pode conter, mas não resolve. O que resolve são as mudanças íntimas, são as mudanças individuais de cada indivíduo. E nós vamos ver em que nível nós estamos de violência, de incompreensão, quando nós estamos em liberdade, quando nós temos liberdade de ação, quando não estamos sendo vigiados, ou pelo menos achamos que não estamos sendo vigiados, né? É quando não há alguém nos policiando. E aí nós vamos colocar para fora quem de fato nós somos. É muito penoso para um indivíduo que já alcançou um nível de bondade, de coerência, estar liderando a massa popular que ainda não tem esse entendimento. É penoso, é de adoecer, porque há uma pressão muito grande para que sejam feitas coisas que, em realidade e perante a sociedade, elas mesmas até reprimem, até não gostariam que fizesse, falam, mas na prática há um comportamento de exigência para que sejam atendidas as suas questões particulares. Então, alcançar a planificação íntima significa colaborar de fato para um mundo melhor. Um mundo melhor só vai ser alcançado quando nós de fato tivermos enraizados dentro de nós os conceitos do bem
proceder na forma como Jesus veio nos ensinar, desejando para o outro o que de bom nós queremos para nós, né? Viver dessa forma, e aí é o desafio e o exercício que nós precisamos fazer, porque nós vamos ter que calar a incompreensão, a violência, a agressão que ainda existe dentro de nós. Porque nós podemos ser muito tranquilos, muito pacíficos, desde que nada nos agaste, né? Desde que não haja um aborrecimento, tá tudo bem. Mas quando somos testados, é que a gente vai colocar para fora o nível de compreensão ou de incompreensão em que estivermos vivendo. Então, é trabalhar intensamente para as nossas modificações, para reprimindo nós mesmos, né? Essas tendências agressivas, reprimir em primeiro momento, mas trabalhá-las, questionando por quê? Por que esse desejo de agredir quando eu estou sendo confrontado, quando eu não estou sendo atendido? Por que esse desejo de violência e de agressão? Seja com palavras, seja com ações, né? Ou seja da forma como for, querendo uma represália. Por quê? Questionar e tratar, interiorizar os conceitos de pacificação e de harmonia. Todos aqueles vultos históricos que hoje nós buscamos como inspiração de pessoas pacíficas, não ficaram falando sobre a paz, não fizeram discursos memoráveis. Eles viviam o que acreditavam ser. Eles buscavam, nas suas atitudes íntimas principalmente, o exercício, a prática do que acreditavam, e aí sim passaram a ser exemplos disso. Mahatma Gandhi, que foi o que mais lutou pela independência e pela paz, era um ser pacífico. Era um ser pacífico que aprendeu a lidar com a sua revolta interna perante as injustiças e a agir pacificamente. E deixou para nós um grande legado, mas sofrido. E a sua morte foi provocada por alguém que fazia parte daquele mesmo contexto social, daquele mesmo processo, que exemplifica o que nós falávamos anteriormente. Se não houver adesão dos indivíduos, não vai haver uma mudança social. Não haverá uma mudança social. E isso é confortador. Por quê? Porque quando a gente está na posição de espectador, nós ficamos esperando o salvador da pátria, esperando que alguém faça alguma coisa. E se não chega, e se não faz, a gente fica o quê? Na impaciência de esperar que alguém faça. Então nós não somos espectadores, nós somos agentes das modificações e devemos assumir esse nosso papel. Ser agente modificador na célula familiar em que nós estamos inseridos. Gente, isso é muito grande, isso é muito profundo e isso traz imensas modificações sociais. Nesse período da pandemia, quantos de nós fomos surpreendidos com a maneira como o nosso lar estava desestruturado, desorganizado e infeliz? Quantos foram surpreendidos? E agora temos que estar ali convivendo 24 horas por dia. Quantos atritos, quantas dificuldades que a gente nem sabia mais que elas existiam. Então, se eu me volto para as questões íntimas, trabalhando-as, buscando ser um exemplo do que Jesus nos ensinou, exemplo interno, né? Propagandeando, alardeando, fazendo coisas vultuosas. Não, internamente. As minhas modificações internas, devagarinho, lentamente, cotidianamente, vão se refletir no meu lar. E também muitos foram felicitados por serem aureolados por esse trabalho de pacificação doméstica nesse período também da pandemia. Foram agraciados por perceber que há uma possibilidade de comunhão, de comungar do mesmo lado, do mesmo ideal, do mesmo propósito, de querer melhorar. Isso também aconteceu. Então, se nós voltarmos para as nossas questões interiores, buscando saná-las,
isso vai refletir-se em nosso lar. Seremos pessoas mais compreensivas, menos agressivas, né? Mais parceiras, que ouvem mais, que estão dispostas a colaborar com aqueles que estão à sua volta. Serão lares mais estruturados. E lares mais estruturados dão origem a uma sociedade mais harmonizada, pacificada, como é o que nós queremos. Por que se questiona tanto que as famílias estão desestruturadas e por isso a gente vê essa situação social? Porque nós estamos vindo de um processo de quê? De repressão familiar. Onde nessa sociedade que nós estamos inseridos e é patriarcal, onde o chefe da família dizia tinha que ser obedecido por força da violência e pronto, acabou. O que nós estamos vivendo é uma ruptura desse modelo, é uma modificação. E quando não tem mais aquele agente repressor da forma como tínhamos há uns anos atrás, né? Algumas décadas atrás. Quando não tem mais aquele agente que consegue dominar pela força, estamos soltos. Soltos a gente mostra a nossa condição. E por isso tem muito festinha, não tô nem aí, buscando experimentações diversas, enfim. Mas faz parte do nosso processo de mudança. Faz parte do nosso processo de crescimento. Porque como que eu cresço com alguém ali com a rédea curta? É agora, então, que eu devo o quê? Assumir o meu papel de indivíduo, de ser consciente, buscando a minha melhora. E ela vai exteriorizar naqueles que estão à minha volta. Porque se eu melhoro, eu entendo que eu tenho um compromisso social no ambiente onde eu estou residindo. Onde é o meu ninho. Seja transitório ou seja aquele ninho duradouro. Mas eu começo a enxergar que eu tenho responsabilidade social com aquelas pessoas, filhos, amigos, netos, parceiros, todos que convivem ali próximo a mim. Eu vou estendendo o meu nível de compreensão para aqueles seres que vão espalhar. E é essa corrente do bem que vai fazer com que a nossa sociedade se modifique. Então, alcançar a plenitude interior deve ser a nossa meta. Alcançar esse processo de mudança íntima. O bom, que é repetindo, né, o que eu já dizia, é que não depende de ninguém externamente. Não depende de nada exterior. Depende do meu empenho, da minha vontade de me dominar, de melhorar. Isso vai, inclusive, refletir na minha saúde física, psíquica, né? Minha saúde mental, espiritual. E vai refletir nos meios onde eu me represento, onde eu vivo, onde eu circulo. Vai se refletir. Se eu procuro dominar a mim mesmo, numa questão que eu não conseguia muito, eu sou impaciente com determinada situação. Se eu coloco todos os meus esforços por dominar aquilo ali e consigo, mesmo que seja pontual, dá uma sensação de felicidade na hora. Caraca, consegui refrear esses impulsos. Nossa, que bênção, que coisa boa. E aí, esse tantinho de felicidade, de bem-estar, porque nós somos programados assim, nós vamos buscar mais, nós queremos mais prazer, mais bem-estar. E isso vai tendo uma repercussão no meu corpo, nas minhas células, imensa. E eu passo a querer sentir isso novamente, mais e mais. À medida que eu vou ampliando essas conquistas, aqueles que estão à minha volta vão me vendo mais felizes do que eu era antes. Porque se eu resmungava, se eu ficava aborrecido, e eu começo a ter essas sensações de prazer, de alegria por uma conquista interna, isso vai se externar no meu sorriso, na forma como eu falo com as pessoas. E aí isso mexe, né? Nossa, o que aconteceu? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu estou vivendo um processo interno profundo, buscando a melhora. E aí o efeito dominó vai se fazendo. Aqueles que estão à minha volta podem se sentir também encorajados a fazê-lo. Não significa que eu deva esperar isso. É um ledo engano também que a gente recai muitas das vezes. Eu não tenho que esperar isso.
Eu devo fazer essas modificações internas por mim mesmo, porque é importante para mim, é bom para mim, é para isso que eu fui criado. E se isso vai se alastrar, será uma consequência e não um objetivo a ser alcançado. Aí sim, nós viveremos num mundo de mais paz e de mais compreensão. Então, que nós possamos dar a nossa contribuição ativa, fazendo as nossas preces e orações, pedindo por aqueles que ainda não estão comungando dessa forma, pedindo pelos lugares onde existem as violências mais extensas, mais expressivas, os lugares em guerra. Eu vou contribuindo para uma melhora no mundo, no planeta, partindo da minha individualidade. Então, que nós possamos buscar isso cada vez mais, porque isso nos faz bem e fará bem também à humanidade inteira. Pensa, nós podemos mudar o mundo, mudando o nosso mundo interior, alcançando essa plenitude íntima, sentindo o bem-estar disso, nós vamos mudar o mundo, porque seremos menos um a levar sentimentos negativos, a ser intolerantes, a exalar violência. E menos um é sempre melhor. E nesse caso, mais um equilibrado. Muita paz a todos, um grande abraço e até a nossa próxima reflexão. Nós já estamos quase encerrando esse livro, nós teremos mais 2 encontros pela frente. Um grande abraço a todos.